E na aula da semana passada, já no finalzinho, nós começamos a falar dos nossos queridíssimos adjetivos. E eu pergunto a vocês, o que seria do mundo se não fossem os adjetivos para a gente poder caracterizar quem a gente gosta, quem a gente não gosta, o que a gente acha bom, o que a gente acha ruim. Então, os adjetivos, por natureza, são a classe gramatical que a gente tem, que vai possibilitar que a gente faça aí observações a respeito das coisas. Tranquilinho até aqui? Vamos lá. O que é que a gente fez na nossa última aula? Isso é o resumo da primeira aula. Na segunda aula da semana passada, a gente começou a falar de adjetivo. E eu queria que vocês não perdessem as anotações de adjetivo, que a gente nem fez. E é por isso que eu vou pedir para vocês pegarem agora os caderninhos de vocês, para que a gente possa fazer as nossas anotações a respeito dos nossos adjetivos, tá bem? Então, pega aí o caderno e anota a classe gramatical de hoje. Eu vou abrir na tela o nosso slide de hoje. Nós vamos começar com o slide, com o conteúdo, e vamos finalizar a nossa aula de hoje com a lista de exercícios de questões que já caíram em concurso. Então, pega caderno, pega a caneta e anota aí. Classe gramatical do dia 24/5. Vamos fazer observações dos nossos queridíssimos adjetivos. Lembrando que a gente já passou pelos artigos, a gente já passou pelos substantivos, não pode esquecer nenhum deles, beleza? E a nossa terceira classe, que a gente vai iniciar hoje, na verdade iniciamos no finalzinho da aula da semana passada, são os nossos queridíssimos adjetivos, tá bom? Eu vou abrir a tela para vocês aqui no slide de hoje e eu vou dizendo o que é para vocês irem anotando. Depois eu posso mandar esse slide para vocês no grupo. O Edinaldo já pediu, eu que acabei não conseguindo enviar para ele, porque eu finalizei o slide ainda agora. Mas eu vou pedir para ele enviar no grupo para vocês. E quem quiser já pode ir tirando foto da tela ou vai copiando aquilo que a gente anotar de observação. Tá bem? Tudo ok até aqui? Para quem está ok, dá um okzinho no chat aí. Diz, professor, ok. Ou reage aí com joinha para mim, para ficar inspirado, que a gripe quer me derrubar hoje, mas hoje ela não consegue. Bora trabalhar, que meu povo tem que aprender sobre a digestão. Professor, já tomei um cafezinho com limão aqui, maravilhoso. Menina, será que me ajuda a ser maçã Ajuda, bem, meu filha? filho. Nada, Faz um shot também do limão, mel e que açafrão. negócio sai, eu tô com uma. É Vou ótimo. testar, vou fazer esse shot né, todo dia de manhã. Vou testar para ver se o bicho é bom. Meu filho esquenta as orelhas até umas horas, viu? Vamos embora. Meu povo, pega a sua caneta, pega seu caderninho e começa a anotar aí. Adjetivo. É a terceira classe gramatical que a gente vai estudar. Professor, o que é esse adjetivo? O adjetivo são... Ave Maria, como ficou feião meu circulado aqui, né? Deixa eu circular de maneira melhor. O adjetivo são todas as palavras... Chega, meu Deus, esqueci do A. Todas as palavras... Ficou feinho, deixa eu apagar e refazer. Todas as palavras que dão características. E eu já coloquei algumas dessas aqui. Bonita. Aí, se eu não gosto da pessoa, eu digo, olha que bicho feio, que bicha feia. Olha, quando eu não gosto, eu digo, olha que fraco. Aí, quando eu gosto, eu dou característica positiva. Olha que pessoa grande, bonita, inteligente. Olha que pessoa intrigante. Quando eu não gosto, eu vou lá e chamo a pessoa, olha que velho, feio. Quando eu gosto, digo, olha como é uma pessoa boa. Então, os adjetivos são essa classe. Aí a Graziele perguntou se a lista de exercício irá ser colocada no grupo. O Jefferson perguntou a mesma coisa. Está lá no grupo, Graziele, a lista 3. Mas hoje eu não sei se eu vou concluir a lista 3, porque eu comecei a lista 2 e nós não terminamos. Então, depois que eu terminar o conteúdo, eu vou responder o restante do exercício da lista 2, aí eu vou tentar fazer com que a gente entre na lista 3 hoje, mas já está lá disponível no grupo e vou colocar lá no lugar onde vocês podem pegar na Xerox para quem quiser o papel mesmo e não quiser o digital.
Beleza, Graziele? Mas já está lá no grupo. Acho que o pessoal colocou hoje. A 3. A 2 eu já mandei na semana passada. Beleza? Tranquilinho? Segue o baile? Pois bem. Vamos estudar mais um pouquinho, entender mais um pouco do que é dizer que uma palavra é característica. Vamos estudar mais um pouquinho do que é dizer que está caracterizando uma coisa. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu digo caracteriza, esses adjetivos, ó, para a gente anotar aí também no nosso caderninho. Além de caracterizar, o adjetivo dá qualidade. Então, adjetivo indica característica, ele indica qualidade de alguma coisa. Pode ser de um ser, de uma pessoa, de um objeto, de um lugar. O adjetivo vai dar características, vai dar qualidades, para que eu possa, então, descrever. Olha como é dizer, olha para mim aqui, concentra. Olha dizer, olha, menino. A palavra menino parece que é uma palavra meio. Só pode ser qualquer menino. Agora, quando eu digo assim, olha, meu filho é um menino inteligente. Olha como esse menino já começa a ter característica, né? Meu menino, além de ser inteligente, é esforçado, é estudioso. Aí a gente começa a ter, então, agora características daquele substantivo que até então era só um substantivo, era só um nome, era só o menino, era só o filho. Então, qual é o lance que a gente precisa de adjetivo? Que ele dá graça ao substantivo. Macete para concurso. Se quem quiser anotar aí na folhinha, já vai anotando. Um adjetivo sempre vai estar do lado de um substantivo. Quase sempre, na maioria dos casos da língua portuguesa, a não ser quando acontece uma coisa que a gente vai conhecer como predicativo do sujeito e predicativo do objeto, quase sempre o adjetivo anda casadinho com o substantivo. Quando eu digo assim, menino bonito, pessoa má, igreja linda, veja, concurso importante. Aí o adjetivo se junta ao substantivo do ladinho dele, colado, e vai dar, então, características. Tranquilinho até aqui? Vamos lá. Aí, esse é o lance esse é o lance do adjetivo. Tranquilinho até aqui? Vamos embora. Aí, a gente vai agora passar o slide para a gente entender quais tipos de adjetivo existem e quais são as possibilidades de adjetivo. Tranquilo? Vou passar aqui o slide e até aqui tá de boa? Acho que a Maiara perguntou se a lista 2 foi colocada no grupo. Maiara foi na semana passada, eu enviei, acho que o Ednaldo já colocou lá para vocês, tá? A primeira apostila foi de questões que foram respondidas às 25, e eu acho que eu ia começar a segunda apostila. A minha internet na semana passada estava chovendo e estava muito, muito ruim. Aí a gente não conseguiu terminar a lista 2, mas ela já está desde a semana passada, tá bom? Posso passar o slide? Então, minha gente, anota aí que o adjetivo indica característica, qualidade e vai me ajudar a descrever nomes que eram só substantivos. Belezinha? Posso passar, então, o slide. Vamos lá para o nosso segundo slide. Só um instantinho aqui. Eu apagar o primeiro, ele não atrapalhar a gente. Chega, meu Deus. Só um instantinho, viu, pessoal? Deixa o computador me ajudar, que ele está meio revoltado hoje. Professor, o que é que o concurso pode me cobrar de adjetivo? Aí eu já cortei caminho para a gente só anotar o que é importante e o que o concurso vai me cobrar. Vamos lá. O adjetivo é uma classe que a gente chama de nominal, assim como o substantivo e o adjetivo. Anota aí como macete para concurso. Todo adjetivo deve concordar com o substantivo. Ei, professor, peraí que eu não sei o que é concordar, não. Se eu digo menino, eu não posso dizer menino bonita. Eu tenho que dizer menino bonito. E o bonito vai estar no masculino, porque a palavra menino já estava no masculino.
Agora, se eu digo menina, eu não posso dizer menina bonito. O bonito vai ter que se transformar em bonita para fazer o que a gente chama de concordância de gênero. Por quê, professor? Porque o adjetivo, como está aí na telinha de vocês, ele segue a concordância do substantivo. Tranquilo? Isso é um macete, pessoal, para concurso já. De novo, o adjetivo, ele precisa seguir a concordância do substantivo. Tranquilo até aqui? Ele vai seguir o mesmo gênero e o mesmo número. Se for masculino, o adjetivo fica no masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo fica no feminino. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo também vai querer ficar no singular. Se o substantivo, o nome, estiver no plural, a característica também vai querer ficar no plural. Então, é importante a gente saber que todo concursando, todo concurseiro tem que saber que o adjetivo tem que concordar com o substantivo. E como é que ele concorda, professor? Em gênero, aí você puxa uma setinha aí só para lembrar o que é gênero. Quando a gente está falando de gênero, está falando de masculino. E quando a gente fala de gênero, a gente está falando de feminino. Mas o adjetivo também vai concordar em número. Chega, meu Deus, que parece que hoje o mousezinho não quer me ajudar, não. Quando a gente fala de número, chega, meu Deus. Espera aí, pessoal, deixa eu dar uma controlada. Quando a gente fala de número, deu uma bugada aqui. Chega. Acho que agora vai. Espera aí, meu povo, deixa eu dar uma atualizada aqui, que deu uma travadinha. Bom, quando a gente fala de número, eu vou abrir o slide que parou, né, para vocês, eu acho que ainda tá. Travou tudo aqui, ó, minha gente. Mas não tem problema não, vou abrindo e eu vou botar a explicação do zero. Calma aí, que a gente não vai se prejudicar, porque o computador não quer ajudar. Acho que agora foi. Quando a gente fala de número... Eita... Vamos, computadorzinho, me ajude. Isso. Acho que agora vai. Quando fala de número, nenhuma caneta hoje quer me ajudar, tá vendo, minha gente? Vai não. Deixa eu abrir um novo aqui, então. Espera um pouco, viu, minha gente? Eu vou só abrir aqui a telinha de novo para ver se esse rapaz me ajuda. O computador não te ajuda, não. Quer não, ô Joia? Eu brinco que de vez em quando é o inimigo querendo atrapalhar a gente, né? Mas aí a gente um pouquinho tem paciência, e se o inimigo quiser aprontar com a gente para a gente não aprender, a gente diz a ele, meu filho, vai ser hoje não, que tu vai me atrapalhar. Tu pode me atrapalhar outro dia, mas hoje não vai não. Estou abrindo aqui outra janela, porque acho que é porque tem muito slide aberto, para ele dar uma travadinha. Eu vou abrir outro aqui sozinho, porque eu acho que ele vai ficar melhor se eu abrir ele sozinho aqui. E, por exemplo, pode ler aqui pelo livro que eu tenho? Se você pode o quê? Repita aí que eu não ouvi. Será que eu posso ler aqui pelo livro que eu tenho? Pode, se for um livro de gramática, um livro de língua portuguesa, que tenha conteúdo, você já vai adiantando e vai só tirando as dúvidas aqui e aprendendo mais um pouquinho. Eu acho que agora foi, né, minha gente? Vocês conseguem ver bem a tela agora? Eu tenho aqui o livro aqui, aí eu já tenho o livro de cursinho. Certo. E tenho aqui também as coisas aqui também que dá para mim, numa boa parte dá para mim dar uma investigada por aqui. Pode sim, eu disse na nossa primeira aula que não esperem só por a gente, não. Vão também revisando, vão também pegando da internet, lendo conteúdo, fazendo outras questões, porque é assim que a gente consegue ampliar os horizontes. Pessoal, agora acho que vai. Vamos lá. Quando eu digo que o substantivo concorda em gênero... Dá para que não estuda, meu filho. Olha o seu pai Ismael. Não entendi. Eu estou dizendo que ele pode ser no masculino, bonito, ou pode ser
bonita no feminino. Quando eu digo que pode ser em número, é porque pode ser no singular, bonito, ou pode ser no plural, bonitos. Todo mundo entendeu até aqui, minha gente? Que as características podem se apresentar no masculino e no feminino, no singular e no plural. Só quem já entendeu isso e quem já anotou, dá um ok para mim. De novo, toda característica pode se apresentar no masculino, toda característica vai se apresentar no feminino, toda característica pode se apresentar no singular e toda característica pode se apresentar no plural. A nossa pergunta para o concurso é: o que é que vai definir essa apresentação? Aí a gente já sabe como macete. É o substantivo. Por que, professor, é o substantivo? Porque vai seguir, o adjetivo vai seguir sempre o substantivo. Onde o substantivo estiver flexionado, o adjetivo também vai se flexionar. Tranquilo? Aí o que é que a gente precisa marcar aqui também? Além disso, o adjetivo possui muitas semelhanças. Eita, computador, hoje está vizinho. Além disso, o adjetivo possui muitas semelhanças com substantivos. Aí nós vamos para os nossos exemplos. Vejam essa frase que eu coloquei aqui. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Aí eu pergunto a vocês, o que é que estão quebrados? Qual é o nome das coisas? Qual é o substantivo? Respondam aí para mim. O que é que está quebrado? Os brinquedos. Brinquedo. Coloquem aí no chat para ver se todo mundo está prestando atenção e entender. O que é que estão quebrados, pessoal, aí? Os nossos Brinquedos. brinquedos. Coloca aí no chat, abre o áudio e diz, professor, é o brinquedo que está quebrado. A gente disse que o brinquedo é o substantivo, é o nome de alguma coisa. Aí eu queria que vocês observassem. Brinquedo é uma palavra no masculino ou no feminino? Ela é uma palavra masculina ou feminina? Brinquedo. Masculina. Masculina. Ela está no singular ou no plural? Plural. 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 Brinquedos. Então, se é os brinquedos, que é masculino e plural, ele vai agora contaminar toda e qualquer palavra que esteja perto dele. Oi? Alguém com áudio aberto, professor. Acho que é ali, sem querer. Deixa aí, Liz, para a gente, por favor. Aí, pessoal, se brinquedos está no masculino e está no plural, qualquer outro nome que esteja relacionado a ele também vai ficar no masculino e também vai ficar no plural. Olha o exemplo na telinha de vocês. Os nossos 2 brinquedos. Olha que bonito a concordância. E por que eu não disse o nosso 2? Porque não permite a concordância. A concordância vai acontecer sempre com o substantivo. Se o substantivo está no masculino plural, tudo que é de nome, seja artigo ou seja adjetivo, vai seguir também o masculino plural. A gente chama isso de concordância nominal. E quem é que vai mandar na concordância nominal? O todo-poderoso da concordância nominal. É o substantivo. Ele que vai dar as ordens sobre a concordância. Aí o texto fica bonitinho. Os nossos 2 brinquedos preferidos. Aí imagina alguém dizer assim, brinquedos preferido. Não rola, porque se brinquedo está no plural, ele vai mandar o preferido também ficar no plural e aparecer preferidos. Tranquilo até aqui, minha gente? Eu estou enrolando e não estou escrevendo para vocês. Agora foi. Ó, estão vendo aqui, ó, os nossos 2. Tudo isso aqui, ó, é nome. Aqui é um artigo, aqui é um pronome, aqui é um numeral, aqui é uma característica, ó, artigo, pronome, substantivo, adjetivo. Mas quem é o bonzão que mandou em tudo? É o nosso querido substantivo. Ele que mexe com concordância. Até aqui tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ou não entendeu e quer que eu repita de novo? A hora é agora. Se tiver tudo ok, eu já vou seguindo. Então, todo mundo está entendendo, né? De boa. Agora eu vou tirar esse segundo slide e vou colocar o nosso próximo, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque fica mais fácil que não trava.
Nosso terceiro slide, que vocês também têm anotações aí para fazer, tem algumas coisas bem legais para a gente anotar desse terceiro slide, eu vou colocar ele aqui e vocês vão anotando. Vocês lembram quando a gente estudou classificação dos substantivos? Professor, o que é a classificação de substantivo? A gente viu que nem todo substantivo é igual. Vão ter uns que são simples, vão ter outros que são compostos. Então, a mesma coisa acontece com o adjetivo. Nem todo adjetivo é igual. E o adjetivo também tem tipos. Mas do mesmo jeito do substantivo, para facilitar a nossa vida. Olha como a língua portuguesa é boa, como a gramática é boa. Lembram o que é que a gente chamou de substantivo simples? Olha o nome, simples. É simples porque tem apenas um radical. Ele é apenas uma palavra. Um radical, uma palavra. Era o que a gente estudou de substantivo simples. Com adjetivo acontece a mesma coisa. Professor, eu quero um exemplo de adjetivo simples. A palavra grande. Eu digo assim, ó, peixe grande. A palavra grande são quantas palavras? Uma só. Então, eu vou dizer que ele é um adjetivo simples. Aí eu digo assim, professor sorridente. O professor Wilker é sempre sorridente. Aí a palavra sorridente, essa característica, tem quantas palavras nela? Quantas raízes? Quantos radicais? Apenas uma palavra, uma raiz, um radical. Eu vou chamar de simples. Eu vou dizer, aquele homem americano. A palavra americano, que é característica, só tem um radical. Então, eu vou chamar esse adjetivo de adjetivo simples. Eu vou dizer assim, mulher sulista, porque ela veio do sul, é a característica dela, sulista. Tem quantas raízes, quantas palavras sulista? Uma só. Então, eu vou chamar de adjetivo simples. Tranquilo até aqui? Ah, professor, eu vou esquecer isso na hora da prova. Como é que eu faço? Qual é o macete? Preste atenção no nome. Se a prova perguntar qual opção tem um adjetivo simples, você vai pensar, então eu não lembro o que é, mas eu sei o que é a palavra simples. Então eu vou marcar que é mais simples possível. É um nome só. Combinado? Do mesmo jeito que tem adjetivo simples, a gente tem na língua portuguesa adjetivos compostos, que a gente chama de adjetivo composto. Ó, o nome do pai. Oi, alguém falou aí, fecha o microfone ou era dúvida? Será que era dúvida? Vou pensar o microfone acidentalmente. Acho que foi, né? Vamos lá. O que é, professor, o adjetivo composto? Olha o nome dele. Se o simples era uma raiz só, uma palavra só, um radical só, o adjetivo composto vai ser uma característica de uma pessoa, mas que eu juntei duas raízes, dois radicais para fazer. Aí já vem o segundo macete, tá, pessoal? E eu queria que vocês prestassem atenção, que é o que mais cai de adjetivo nas provas de concurso. A minha tela está meio embaçada, né? Deixa eu ver se ela saiu. Ficou boa agora, minha gente? Acho que vocês estão me vendo agora, né? Ó o macete. Cai muito adjetivo composto no concurso. Como, por exemplo, essa palavra que eu marquei agora para vocês. Qual foi a palavra, professor? Luso-brasileiro. É um adjetivo que a gente diz que indica a nacionalidade de alguma coisa. E às vezes o concurso pergunta se você sabe o que é uma pessoa, um objeto luso-brasileiro. E às vezes as pessoas não sabem, quem não sabe o que é luso-brasileiro vai aprender agora. Tá travando, Alexandra? Será que essa para você é para todo mundo? Tá travando aí, pessoal, para vocês também ou tá ok? Dê um sinalzinho para mim. Tá ok? E para mim também tá o quê? Então, eu acho, Alessandra, que deve ser a internet, e aí que deve dar uma oscilação de vez em quando. Mas qualquer coisa, quando você pegar a aula gravada, se você perder alguma coisa, você revisa, tá? Deve ser alguma coisa da internet. A minha na semana passada também estava horrível. Bom, professor, o que é uma coisa luso-brasileiro? Brasileiro vocês já sabem porque vocês são. Mas o que é uma coisa luso? Luso vem de Lusíada, que é uma expressão que a gente se refere a tudo que vem de Portugal. Luso se refere a Portugal, brasileiro se refere a Brasil. Então, o que seria um objeto brasileiro? Que seria luso brasileiro? Um objeto que tem características de Portugal
e que tem características de brasileiro. A gente tem muitas coisas que são luso-brasileiras porque a gente foi colonizado por Portugal. Então, às vezes, aparece na prova, assim, dizendo que é de outro país esse luso. Mas tudo que a gente entende de luso, anota aí o macete, tem a ver com Portugal. Então, se você diz que a nossa cultura é luso-brasileira, é porque existe um encontro entre a cultura portuguesa com a cultura brasileira. Professor, quantos adjetivos nós temos aqui no luso brasileiro? Também importante para o concurso. Eu só tenho um adjetivo. Isso aqui é uma palavra só. Só que para formar essa palavra, presta atenção aqui, para formar essa palavra que a gente chama de adjetivo pátrio, duplo, a gente teve que usar duas raízes, dois radicais, para formar o nome de uma coisa só. Aí alguém tem dúvida até aqui? Por isso a gente vai chamar ele de composto. Alguém tem dúvida até aqui ou tá tranquilo? Aí o concurso pega muito no pé, tá? De dizer que luso brasileiro são duas palavras. Tá errado. Luso brasileiro é uma palavra só, tanto é que tá com hífen. É uma palavra só, tá juntinha com hífen. É uma palavra só, mas que tem dois radicais, ou seja, duas raízes. Por isso a gente vai chamar esse adjetivo de adjetivo composto. Anota aí, coloca um símbolo de atenção, porque cai muito nos concursos questões relacionadas a esses adjetivos que são compostos. Tranquilinho até aqui? Alguém tem dúvida? Posso seguir então, né? Acho que alguém levantou a mão, não era para falar não, acho que foi só por alguma coisa aí, né? Vamos embora então. Aí eu vou apagar aqui, que cobriu nossa próxima palavra. Chega, meu Deus. O cliente foi acusado de cometer um assalto. E o álibi dele é que ele estava com a mãe. Aí eu tenho aqui, a próxima palavra que eu tenho é a palavra latino-americana. Chega, meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Apaguei, foi tudo. Ai, computador, por que você está assim comigo hoje, rapaz? Vou abrir de novo, viu, minha gente? Espera aí. Bom, a segunda palavra, enquanto está carregando aqui, a gente viu que é latino-americano. Aí essa é uma palavra só, que indica algum objeto ou pessoa que tem uma relação da América Latina com o continente americano, ou com os Estados Unidos. Então, a gente diz que é uma palavra só, que vai guardar essas duas características, por isso a gente tem aí um adjetivo composto. Se liga no macete, viu, minha gente? Para ninguém errar essa questão que vai cair no concurso Lagoa da Canoa, eu já estou sentindo. Vamos lá conseguir abrir aqui de novo. Veja aqui essa palavra, latino-americano. Estão vendo ela aqui? Vou anotar até aqui do lado para a gente. Já que o slide está ruimzinho. Latino-americano. A gente disse que isso aqui é um adjetivo, é uma palavra só, tá juntinha com o hífen, só que ela é composta, porque para formar essa única palavra, eu trouxe duas ou dois radicais, duas raízes. Pega, meu Deus. A mesma coisa acontece, ó essa outra palavra, tá, minha gente? Importante. Ultravioleta. Teve quantas raízes para formar? Quando você diz assim, ó, o raio é ultravioleta, o laser é ultravioleta. Quantas raízes tem para formar essa palavra só? Quem consegue ver quais são as duas raízes? E coloca aí no chat para mim, para formar ultravioleta. Quais são as raízes? E aí, minha gente, quem me ajuda? Para formar a palavra ultravioleta, quais são as raízes que eu uso para formar essa palavra? Ultra. Ultra e a outra? Violeta. Mas é uma palavra só, apesar de ter ultra e de ter violeta. A gente chama isso de característica composta, de adjetivo composto. Beleza? E a última palavra que eu trouxe para fazer um exemplo, aparece também em concurso, é a palavra, por exemplo, psicossomático. Quem faz psicologia, quem trabalha com educação, já ouviu falar pelo menos uma vez só, pelo menos uma vez do que é uma coisa psicossomática. São os sintomas
da psicologia, são sintomas que são observados na psicologia de uma pessoa. É uma palavra só, digo assim, o comportamento psicossomático. Aí como é que eu formei essa palavra? Quantas raízes? Quem consegue me dizer? A primeira raiz da palavra psicossomático foi Psico. e depois teve Somático. somático. Vai ser uma palavra só, uma característica só, mas que teve duas raízes. Aí comparem aí na tela de vocês o quanto é diferente um adjetivo simples, que são esses aqui de cima, para um adjetivo composto. O de cima só tem uma raiz, um radical. O de baixo tem duas raízes, apesar de ser uma palavra só, o que indica que para formar aquela palavra eu usei dois radicais. Geralmente o concurso gosta muito desse tipozinho aqui de adjetivo. Tranquilo? O terceiro tipo de adjetivo são os adjetivos que a gente chama de adjetivo pátrio. E pátrio vem de que palavra, pelo amor de Deus? Dá um grito aí. Pátrio vem de Pátria. pátria. Então, também é característica quando eu digo lugar de onde a pessoa vem. Se eu digo assim, menino alagoano, qual é a característica desse menino, pelo amor de Deus, menino alagoano? A gente tem a característica, não é de pátria, mas é do lugar onde ele nasceu, que ele veio de Alagoas, a característica do menino. Se eu digo que ele é brasileiro, eu digo que esse menino veio de onde? Do Brasil, é uma característica, é um adjetivo. Eu posso dizer que o menino é porto-alegrense. Chega, meu Deus, que já travou aqui de novo. Eu posso dizer que ele é mineiro. Eu posso dizer que ele é brasileiro. Porque esses adjetivos pátrios, eles vão servir para dar uma característica de que país a pessoa nasceu. De que cidade? Qual a característica? Arapiraquense. E vocês que são Lagoa da Canoa, me ajuda aí. O professor agora ficou em dúvida. Quem nasce em Lagoa da Canoa? Qual é o adjetivo pátrio que a gente usa para vocês, minha gente? Canoense. 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 Já pensou cair no concurso de vocês? Tomara que caia, viu? Porque quem for de outra cidade, se não souber, já vai errar uma questão. Você sabia, minha gente, que questão que cobra conhecimento específico da cidade no edital? Acontece de, às vezes, perguntar qual é o adjetivo pátrio da pessoa que nasceu na cidade, e o pessoal que é de fora, que vai fazer o concurso, geralmente erra. Sobretudo quando a cidade onde está tendo concurso tem dois nomes, como Lagoa da Canoa. Aí a pessoa fica pensando, né? O que será? Quem é da cidade, no concurso acerta muito mais uma questão de adjetivo pátrio do que a galera de fora. A Ângela trouxe uma curiosidade, era para ser Lago Canoense, Ângela? Mas tem toda uma história por trás da transformação. Engraçado, uma curiosidade desse negócio, Ângela. Acho que é a mesma coisa. Oi, Jefferson. Depois você vê os comentários aí da Adriele e tira essa dúvida dela, que também é a minha também. Ela comentou lá em cima. Eu não vi, não. Disse o ADL. Ela comentou onde? Que eu não estou vendo. Eu vou voltar, viu? Eu acho que foi que ela perguntou se dentro no acordo ortográfico essas palavras ainda continuavam assim com hífen. Deixa eu ver aqui. Quais foram as palavras que você perguntou, hein, Andriele? São os compostos, é? Depois você me diz aí, viu, Adriele? Se são os compostos, para eu tirar a dúvida. A Adriele está por aí? Bom, quando ela responder, deixa eu ver se ela responder aqui de novo. Creio que seja composto, porque tem latino-americano, professor. Ah, sim. Bom, o que a Adriele está perguntando, para quem não entendeu, né? Depois do novo acordo ortográfico, o último que a gente teve, algumas palavras que eram compostas e com hífens mudaram. Mas quando a gente se trata de adjetivo pátrio, a gente continua com o hífen. Então, mesmo depois da reforma ortográfica, aqueles que são adjetivos pátrios, como, por exemplo, latino-americano, luso-brasileiro, eles permanecem com o hífen. Tranquilo? Tanto afro-americano, latino-americano, indo-europeu, todos esses. Tem outras palavras que perderam, mas
as que são adjetivos pátrios de identidade, que falam do lugar de onde a pessoa veio, continuam com eles. Aí eu acho que ficou claro, né, Adriele? E Jefferson, que estava com... É porque ela tá sem áudio, professora, ela não tá conseguindo falar, ela só digita. Aí você disse que ficou ok, viu, Adriele? Se a dúvida foi solucionada. Mas todo adjetivo pátrio, mesmo depois do novo acordo, continuou com as regras de separação com hífen. Aí, Ângela, o que eu estava dizendo é que eu descobri recentemente, também dando aula para o pessoal de Teotônio Vilela, dei aula lá no ano passado, que eu achava que quem nasce lá em Teotônio Vilela, eu achava que era vilelense. E aí eu descobri que é vilelano. E também tem uma história aí por trás desse processo da formação do adjetivo pátrio. Aí eu descobri que sempre tem algumas adaptações do processo das cidades. Aí vocês ficam por dentro também, se quando sair o edital, tiver história específica de Lagoa da Canoa. Porque quando tem, a banca sempre coloca perguntando para ver se os concursandos sabem o adjetivo pátrio de quem nasceu naquela cidade. Então, acontece sempre, beleza? Isso acontece também, os adjetivos pátrios, para se referir aos estados e para se referir aos continentes. Belezinha até aqui? Tranquilo? Alguém tem dúvida ou pode seguir? Pode seguir, né? Vou apagar esse slide aqui, então. Quem quiser tirar foto, quem não, vou mandar ele depois no grupo para vocês. Chega, meu Deus. E vou abrir nosso quarto slide. Então, já terminando as características do adjetivo, para a gente poder fazer as nossas questões da lista 2 e da lista 3. Falta pouquinho para a gente terminar o adjetivo. Qual é a próxima característica que a gente tem que saber sobre o adjetivo? Que além de ser simples, composto e pátrio, eles também podem ser, assim como o substantivo, eles também podem ser primitivos, anota aí. E o adjetivo também pode ser derivado. Se alguém esqueceu o que a gente estudou na semana passada, pelo amor de Deus, olha para o nome do negócio. Se a prova perguntar se o adjetivo é primitivo ou derivado, olha o nome dele, primitivo de primeiro. Mesmo que eu esqueça, eu tenho que lembrar que primitivo vem de primeiro. A gente lembra até das disciplinas de história, né? Os povos primitivos que a gente estuda. Quem é religioso e também estuda a Bíblia, às vezes a Bíblia também fala antigamente, no Antigo Testamento, dos povos primitivos. Aí você sabe que é a palavra que veio primeiro. E dessa mesma palavra que veio primeiro, podem nascer adjetivos que a gente chama de derivados. Por que a gente chama alguns adjetivos de derivados? Porque eles não são primitivos, eles nasceram de outra característica. Vamos para o exemplo na prática que está aqui na nossa questão. A palavra alegre, quando eu olho para ela, eu não consigo ver de onde essa característica veio. Por que, professor, eu não consigo ver? Porque ela é uma palavra primitiva, eu não consigo voltar para de que palavra ela veio. Agora, veja o que acontece, por exemplo, com a palavra tristonho, que é uma característica. Diga assim, veja que menino tristonho. Essa característica veio de outra. Quem é a característica? Triste. Triste. Então, eu vou dizer que triste é uma característica que é primitiva e é diferente da característica tristonho, que vai ser uma característica derivada. Os concursos geralmente perguntam, né? Se o adjetivo é primitivo ou é derivado. A mesma coisa, às vezes eu digo que a minha caneta é azul. Então, esse azul é uma característica da minha caneta. Mas eu posso dizer que o meu lápis é azulado. Aí o azul eu não sei de onde veio, por isso a gente chama de primitivo. Mas o azulado é uma característica que eu sei que veio de quem? Do azul. Então, o azulado vai ser derivado. Tranquilo até aqui? Boa, né? Tranquilinho até aqui. Então, até agora, que tipo de adjetivo a gente consegue apontar? O simples, o composto, a gente consegue. É diminutivo, Mayara.
Quando eu digo tristinho, é diminutivo, porque mudou o grau. Aí a gente cria um novo adjetivo que não vai ser triste, vai ser tristinho. Ele tanto vai ser derivado, porque derivou de triste, quanto ele vai ser diminutivo. Pegou o lance? Uma coisa não anula a outra, Mara. Ele tanto fica sendo derivado, porque tristinho deriva de triste, quanto ele vai ser no diminutivo. Só que uma coisa importante, Mayara, o diminutivo, é até boa essa sua pergunta, o diminutivo não é um tipo de substantivo. O derivado que é um tipo. O diminutivo é um grau. Quando a gente fala de aumentativo e diminutivo, a gente não está falando de um tipo, a gente está falando de um grau. Aí já é outra coisa. Pegou o lance? Ele vai ser tristinho, vai ser um adjetivo que é derivado e também vai estar no grau diminutivo. Pegou o lance? Muito bem. Posso seguir, galerinha? Eu acho que é o Nilson, né, que está com o microfone ligado. Se puder, desligar aí, Nilson, que está dando alguma interferência aqui para a gente. Beleza? Tá bom, vou desligar aqui. Valeu. Mas não liga a chamada não, viu, cara? Se quiser só desligar a câmera e o microfone fica com a gente. Pelo amor de Deus. Aí agora já vimos simples, adjetivo simples. Já vimos adjetivo composto. Já vimos adjetivo pátrio. Agora o primitivo e o derivado são os tipos de substantivo que a gente vai encontrar na língua portuguesa. E agora eu vou abrir o próximo slide e não deixem de fazer as anotaçõezinhas de vocês aí. Vai devagarzinho, porque o computador hoje ele já disse a vocês que ele está meio chateado comigo. Mas, se a gente esperar um pouquinho, dá certo. Beleza? Ficou melhor assim? Agora ficou, cara. Só porque estava ligado e acho que se você desligar, a gente não tem interferência aqui. O pessoal ouvir direitinho. Vamos embora. Já vimos o simples, o composto, já vimos o pátrio, já vimos o primitivo, o derivado. Aí agora a gente vai não mais para os tipos de substantivo. Presta atenção, tá? O que é o tipo, professor? É como ele pode se apresentar, se simples, composto, pátrio, primitivo ou derivado. A gente vai falar agora de uma coisa que a gente chama não mais de tipo, mas de gênero do substantivo. Anota aí. Professor, eu preciso decorar alguma coisa? É muito difícil a gente decorar o conteúdo todo de uma aula, né? Que a gente esquece. Mas olha o nome do rapaz. Em relação ao gênero, ele pode ser uniforme. Aí, às vezes, eu fico com raiva dos meus alunos do ensino fundamental, que eles erram na prova. Eu pergunto qual o grau, qual o gênero do substantivo. Aí eu coloco as opções e eles erram. Mas eles erram porque eles não prestam atenção no nome. Se eu digo que que as pessoas que trabalham na mesma empresa que eu usam uniforme, elas são vestidas do mesmo jeito ou diferente? Se eu digo que todo mundo que trabalha no lugar que eu trabalho usa uniforme, aí a gente está vestido do mesmo jeito ou de um jeito diferente? Mesmo Olha o jeito. nome, uniforme. Do mesmo jeito. Então, está vestido do mesmo jeito. O que é que isso diz para a gente em relação à língua portuguesa? Tem adjetivo que, independente de quem vai receber, se é um homem, uma mulher, um menino ou uma menina, vão ter características que elas são uniformes, serve para qualquer pessoa. Todos os substantivos, se precisarem, não vão conseguir mudar o adjetivo, porque esses adjetivos vão ser uniformes. Aí, para quem quiser anotar a definição do que é uniforme, está aparecendo na telinha de vocês agora. São os adjetivos que apresentam uma forma para concordar com os substantivos. Aí, olha o exemplo aqui para a gente. Tanto se for masculino quanto for feminino, a pessoa, a coisa, a característica é a mesma. Olha o exemplo. Homem triste. Mesmo que eu coloque mulher, a palavra vai continuar sendo triste. Não vai ficar trista. Então, a gente diz que esse adjetivo, o adjetivo triste, vou até anotar aqui do lado, o adjetivo triste, chega, meu Deus, triste, ele é uniforme. Por que, professor, ele é uniforme? Porque ele só tem uma forma. Ó, uni vem de um, forma vem de forma, independente do gênero. Belezinha até aqui, minha gente? Tá tranquilo? Vamos embora.
Aí, diferente do uniforme, quando a gente vai fazer o gênero do adjetivo, ele também pode ser olha o nome, para a gente não errar no concurso, não tem nem que decorar, só pensar no nome na hora que vem na prova. Ele pode ser biforme. Então, significa que aquele adjetivo, o mesmo adjetivo, tem quantas formas de gênero? Duas. Duas. E quais são os dois gêneros que a gente tem na língua portuguesa? Masculino Feminino e e masculino. feminino. Boa. Então, agora vai ser diferente a história. Quando eu digo homem bonito. Mas se eu for usar esse mesmo adjetivo para uma mulher, eu tenho que mudar a forma e colocar bonita. Então, bonito e bonita, o único adjetivo, ele apresenta duas formas, porque ele é biforme. Aí, por que eu peço tanto para vocês ouvirem o nome do adjetivo? Porque, às vezes, a gente esquece o que estudou, mas o próprio nome dele, que aparece na questão, já vai me ajudar em muita coisa se eu tiver esquecido. Tranquilinho até aqui? Vou apagar esse. Deixa eu apagar ele aqui. E vou para o próximo slide. Chega, meu Deus. Deixa eu ver. Quando a gente fala também desses gêneros que vai possuir o adjetivo, é importante a gente pensar. Eita, coloquei o mesmo. Chega, minha gente. Não só no gênero, mas também no número. Lembrando que toda vez que eu falo de número na gramática, eu estou falando se aquela palavra pode se apresentar no singular ou se aquela palavra, que é característica, vai se apresentar no plural. Nós já vimos no começo da aula que o que vai definir isso é o substantivo, porque o número vai concordar com o substantivo. Porque o adjetivo tanto pode aparecer no singular, quanto pode aparecer no plural. Quem é que vai definir isso? É o próprio substantivo. Quem é o nome aqui? Mulher. E qual é a característica? Bonita. Aí eu não vou colocar bonito se mulher é uma palavra feminina. Então ele vai ficar no singular e vai ficar no feminino. Tranquilo? A palavra criança está no singular e é feminina. Então a característica também vai ficar no singular e também vai ficar no feminino. Agora, vejam quando eu digo mulheres, é feminino e é plural. Então, a característica fica também no feminino e no plural. Crianças é feminino e plural, então a característica vai ficar no feminino e no plural. Tudo isso porque o adjetivo concorda com o substantivo. Tranquilo até aqui? Só dá um joinha aí para eu saber que tá ok, diz ok aí no chat e tá tudo ok. Tranquilinho? Eita, todo mundo dando seus bons joinhas, todo mundo dando seus oks, então eu acho que tá tudo belezinha. Vamos seguir então. O número foi facinho, né? Às vezes nem cai no concurso de tão facinho que é, porque só existe o singular e o plural em termos de número. Belezinha? Segue o baile que eu vou abrir nosso penúltimo slide, eu acho já, para a gente começar a fazer nossas questões e ver como é que isso aparece no concurso. Aí entra na dúvida agora, acho que foi alguém que falou dos graus, na dúvida, né? Então, a gente já viu nos slides anteriores que adjetivo tem número
adjetivo nos slides anteriores tem gênero, e assim como o substantivo, o adjetivo também tem grau. E quando a gente fala de grau, a gente está falando de comparar, tem adjetivos que a gente usa para comparar, e tem adjetivos que a gente usa para superlativo. Aí, minha gente, eu queria que vocês olhassem para mim, para o macete do concurseiro, o macete do concursando. Tem gente que diz assim para mim, manda mensagem, fez o concurso, e diz assim: eita, professor, estou tão triste, caiu uma questão de adjetivo que falava de um negócio que o adjetivo estava no grau superlativo. E eu lembro que eu dei aula disso, professor, mas eu não lembro o que é o superlativo. Aí eu digo, mas, meu amor, como é que você fez isso com o professor Wilkley? Olha o nome do rapaz, superlativo. Então, aquele adjetivo vai estar lá para menosprezar ou para aumentar a característica da pessoa? Superlativo. Olha o nome, super. Aí vocês me dizem o quê? Vai estar para valorizar ou desvalorizar a pessoa? Valorizar. Tá, porque o nome do grau do adjetivo super, o próprio nome já diz, ó, superlativo. Pegaram o lance? Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Aí, o outro grau do adjetivo, a gente chama de grau comparativo. Olha o nome do rapaz. Comparativo. Então, é porque quando eu usei aquele adjetivo, eu usei ele para comparar. Tranquilo até aqui? Aí vamos às nossas anotações de como é que isso pode aparecer na prova. Quando eu vou comparar uma coisa, um objeto, uma pessoa com outra, eu posso comparar com o grau que a gente chama de comparativo de igualdade. Olha o nome, comparativo de igualdade. Aí eu digo assim, sou tão interessante quanto ele. Perceba que para fazer essa igualdade, eu tive que usar duas palavrinhas além da característica, que é o tão e o quanto. Aí eu estou dizendo que eu sou tão, ó, a característica é interessante, quanto ele. Eu comparei eu com ele, porque nós temos o mesmo grau de interessante. Só que existem algumas comparações. Eu me vejo nesse de superioridade, porque eu sempre, às vezes, me sinto superior, aí quero ser meio nojentinho, aí melhor que o povo. Mentira, minha gente, só assim não. E aí eu uso um comparativo ao nome de superioridade. Significa que a característica foi usada para dizer que alguém é melhor que o outro. Vamos lá? Sou mais interessante que ele. Olha, sou mais que ele. Eu continuei comparando? Continuei. Eu com ele. Mas agora não foi para colocar a gente no mesmo lugar. Foi para dizer que eu sou mais e ele é menos. Alguém foi superior. Tranquilinho? Aí eu preciso agora da ajuda, não só da característica, mas para fazer o grau comparativo de superioridade, eu tenho que colocar mais duas palavrinhas, o mais e o que, junto da característica, para fazer o grau comparativo de superioridade. E eu posso comparar a pessoa por igualdade, posso comparar a pessoa por superioridade, mas eu também posso comparar por inferioridade. Aí eu digo assim, sou menos interessante que ele. Continuou tendo comparação? Continuou. O eu com ele. Só que agora eu usei o menos que. Aí eu queria chamar a atenção de vocês que é difícil lembrar todos os nomes, todas as regras. Mas a questão do concurso vai trazer o nome. Ela fala se é comparativo de igualdade, comparativo de superioridade ou de inferioridade. Mesmo que você não lembre, se você prestar atenção no nome do que a questão está trazendo, você consegue responder, mesmo se não lembrar do conceito. Tudo bem até aqui? Segue o baile? Ok, tudo de boa na lagoa, né? Quando a gente fala de grau de adjetivo, aí agora não pode ser só para comparar, pode ser para superlativar. O que é isso? Superlativo, para levar para o super. Eu faço, eu adoro, o professor Wilkley adora colocar as coisas no grau do adjetivo superlativo, porque eu sou exagerado.
Eu sou exagerado em tudo, então eu gosto de trabalhar tudo com superlativo. Quanto mais exagerado, para mim, melhor. Tranquilo até aqui? Só que, quando a gente vai para o grau superlativo, para supervalorizar uma coisa, tem maneiras de fazer. Aí eu queria que vocês anotassem esse grau superlativo e os tipos, porque o concurso gosta muito deles, porque o nome deles é um pouquinho complicado, mas a gente vai aprender aqui como o nome vai ajudar. Tranquilo? Já vimos que superlativar é levar para um grau maior. Aí, às vezes, a gente faz... Ó, como começou a dificultar agora, né? Às vezes, a gente faz o grau do adjetivo, que a gente chama de absoluto analítico. Aí, eu queria, minha gente... Eu vou até parar aqui a tela, para que a gente entenda essa história de analítico. Tem preste atenção para mim, viu? Já vão anotando aí quando vocês forem entender. Tem construções, tem falas e tem texto que eu escrevo que a gente faz de maneira analítica. O que a palavra analítica significa? Não é análise não, tá? A maneira analítica é uma maneira mais difícil, mais complexa e mais trabalhosa de fazer uma coisa. Não entendi, Liz. Eu acho que tu abriu o microfone sem querer de novo, né? É Silis Liz, acho que tem aqui. Bom, vamos lá. Quando eu falo que eu estou fazendo uma construção linguística analítica, a gente vai ter que memorizar o que significa a palavra analítica. É uma coisa que demora mais para fazer. Eu digo assim, eu tenho um relógio analítico. É aquele relógio do ponteirinho, ó. Tá? O ponteiro tem que caminhar. Analítico, ele tem que caminhar. Tem que ter pilha para ele poder ir andando no ponteiro e me dizer a hora. Então, a gente tem aí um negócio que a gente chama de analítico. Tranquilo até aqui? Aí, quando a gente chama de sintético, ó, o nome síntese, sintético, é porque para montar aquela comparação, eu fui sintético, eu usei menos palavras. Tranquilinho? Aí eu vou abrir agora de novo a tela para a gente ver como é que eu posso valorizar uma coisa de maneira analítica, usando duas ou mais palavras, ou como eu posso fazer essa característica de maneira sintética, usando, então, um número menor de características. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Chega, meu Deus. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente. Professor, como é que eu posso valorizar uma coisa de maneira absoluta e analítica? Ela é muito interessante. Aí eu pergunto a vocês, qual foi as características que ela recebeu? Muito interessante. Para dizer o que ela é, eu usei quantas palavras? Duas. A palavra muito. E eu usei a palavra... Chega, meu Deus. Eu usei a palavra interessante. Então, a gente vai dizer que eu usei um grau para aumentar, grau, né? Pensa até no grau da cozinha, do fogo, o grau da temperatura. Eu tive que subir para fazer a comparação da pessoa e eu usei uma absoluta analítica, o grau, porque eu tive que usar duas palavras. Mas eu poderia transformar essas duas palavras não em analítico, que dá trabalho, numa coisa mais sintética. Aí, no lugar de dizer que a pessoa é muito interessante, eu digo assim, ela é interessantíssima. Aí eu usei uma palavra só, aí eu levantei o ego da pessoa, por isso é superlativo, só que agora eu usei uma palavra só. Então eu fui sintético. Tranquilinho? Então, analítico, duas palavras, sintético, uma palavra só para dizer a mesma coisa. Tranquilo até aqui? Vamos embora, né? Só que quando eu quero levantar a bola de uma pessoa, deixar ela lá em cima, deixar ela autoconfiante, eu vou agora fazer o que a gente chama de relativo de superioridade e de relativo de inferioridade. Quando eu digo que, vamos lá para o exemplo, né? Ele é o mais responsável. Veja que eu vou pensar aqui que existem outras pessoas que também são responsáveis, ou como é relativo. Existem outras pessoas que são responsáveis, mas ele é o mais.
então passa a ser relativo, que a gente começa a pensar em outras pessoas, mas uma vai se sobressair. Quando a gente vai usar o relativo de inferioridade, eu vou dizer que ele é o menos responsável. Então, vão ter outras pessoas que são irresponsáveis, mas ele é o menos. Então, o que seria a ideia de relativo de superioridade e de inferioridade? É quando você vai pegar uma pessoa e falar que ela é mais que as outras ou menos que as outras. Pegaram o lance? E é esse o grau do adjetivo. Eu acho que nós finalizamos, deixa eu só confirmar aqui, o nosso slide de adjetivo e já podemos, então, ir para as nossas questões. Deixa eu só abrir aqui o nosso slide. Lembrando que daqui a 9 minutos a gente para um descanso, tomar um café, tomar um banho, comer alguma coisinha, e voltamos 9h40. Então, eu vou só finalizar essa primeira parte, para que quando a gente voltar, a gente passe até 10 horas, praticamente, respondendo só nossas queridíssimas questões. Pronto. A maioria das coisas que a gente precisa saber para responder as questões estão aqui. Belezinha? Para finalizar essa primeira parte da aula, a gente vai, deixa eu fechar aqui, anotar o macete do concursando que a gente já tinha falado sobre o adjetivo. Professor, o que é que o concurso cobra, além dessas coisas que o senhor já colocou? Aí eu vou pedir para vocês anotarem aí o macete dos adjetivos. Macete dos adjetivos. Esse todo concursando tem que saber. Nós vimos, ainda agora, que o lugar do adjetivo é sempre depois do substantivo. Explica aí, professor, que eu não entendi. Por que o lugar do adjetivo é sempre depois do substantivo? Porque primeiro eu vou dizer o nome da pessoa ou da coisa e depois eu vou dar uma caracterização para ele. Maiara, será 2, porque a gente iniciou e não finalizou. Aí depois da 2 é que eu vou passar para 3, tá? O macete do adjetivo do concurso. Lugar de adjetivo é sempre depois do substantivo. Professor, e se vier diferente? O adjetivo vier antes. Aí nós vamos anotar aí. Se ele vier antes, o sentido... E tem alguém com o microfone aberto. Fecha, por favor. Eu não estou conseguindo ver quem é para falar, mas acho que é, de novo, o microfone da Liz. Liz, eu acho que o nome tem aqui. Liz. Tenta fechar aí para a gente, tá? Por favor. Vamos lá. Se eu trocar, se ele vier antes do sentido, se ele vier antes, vírgula, coloca uma vírgulazinha aí. O sentido da frase pode ser mudado. Não é que muda sempre, mas pode ser mudado. Professor, me dê um exemplo. Dá um exemplo agora para vocês. Eu posso dizer que eu tenho uma velha amiga. E eu posso dizer que eu tenho uma amiga velha. Aí eu pergunto, as palavras são as mesmas? São velha e amiga. Mas a ordem que veio mudou o significado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mudou. Porque quando eu digo, presta atenção, quando eu digo amiga velha, eu estou falando da idade. Eu estou dizendo que é uma amiga que tem uma idade mais avançada, que é uma pessoa mais velha. Mas quando eu digo que eu tenho uma velha amiga, parece que eu estou falando do tempo da nossa amizade. A nossa amizade que é há mais tempo. Então, ela é mais querida, porque essa amizade faz mais tempo. Esse macete é importantíssimo para qualquer banca, tá, pessoal?
que o lugar do substantivo quase sempre é depois, o lugar do adjetivo quase sempre é depois do substantivo. Mas quando eu mudo essa ordem, às vezes eu posso mudar e perder o significado que eu tinha originalmente. Tranquilinho? Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o nosso intervalo. Às 8h40 nós retornamos. Ninguém vai dormir, ninguém cansa, porque a gente quer responder questão para entender tudo isso que a gente falou hoje com questões. Aí vocês vão lá no grupo, pegam a apostila número 2, beleza? E a gente vai terminar a apostila número 2 para poder ir para a apostila número 3. Tranquilinho? E a gente segue daqui a pouquinho. Então, vamos fechar as câmeras e os microfones, vamos comer alguma coisa, tomar uma aguinha, e às 8h40 pontualmente eu volto. Tchau, tchau, e até daqui a pouco.